Bom dia, irmãos. Me chamo Emerson Souza e hoje vim trazer a meditação da terça-feira. Na semana, nós estamos falando sobre os chamados e escolhidos e o tema de hoje é quantas vezes Jesus precisa te chamar. Quero compartilhar com você aqui um diálogo entre Jesus e Pedro. Está lá no livro de João, capítulo 21, verso 17. Eu queria muito mesmo compartilhar com você. Pegue sua Bíblia, vamos ler juntos o que o próprio Jesus está falando com Pedro. Diz assim: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou muito triste por ter já dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Jesus estava falando com Pedro e perguntou 3 vezes para ele se ele amava Jesus. E Pedro ficou muito triste e respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E eu te pergunto, quantas vezes Jesus precisa te chamar? Até porque muitos serão chamados, como diz lá no versículo do livro de Mateus, capítulo 22, verso 14. Olha assim que a palavra diz no versículo de apoio: porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Muitos de nós são chamados para fazer muitas coisas na obra do Senhor. Muitos se dispõem, né? Muitos são escolhidos. E na metade do caminho muitos desistem também. Assim como Pedro teve um processo de aprendizado, como Pedro teve seus desafios, eu e você teremos também. Isaías teve dele. Eu gosto muito quando se tem esse tema de chamados e escolhidos. Eu me lembro muito de processos de Isaías, quando ele conta a visão que teve lá no passado, muito tempo atrás. Isaías conta no seu livro, no capítulo 6, ele teve uma visão onde ele tem todo um processo e chega um momento onde o Senhor e seus anjos estão conversando e perguntam quem nós vamos enviar. Isaías olha para um lado e para o outro e diz: Senhor, eis-me aqui, me envia. Isaías foi enviado para falar para um povo, assim como nesses tempos que estamos vivendo hoje. Um povo que ia ouvir, mas não ia entender. Um povo que ia ver, não ia perceber. Mas Isaías, ele cumpriu o seu chamado. Isaías, ele foi escolhido e foi capacitado por Deus para ser um grande evangelista no seu tempo. Assim como eu, assim como você, podemos ser evangelistas no nosso tempo. Assim como Isaías se dispôs a ser capacitado por Deus, aceitou o desafio do chamado dele, foi escolhido por Deus e cumpriu a missão. Assim como Pedro também entendeu depois das 3 vezes, as 3 perguntas, Jesus mostrou a ele, capacitou, encorajou ele para que ele pudesse cumprir o seu chamado. Porque ele era um homem escolhido de Deus. Assim como eu, assim como você, podemos também cumprir o nosso propósito na terra, que é falar do amor de Jesus, que é propagar o Evangelho. Eu tenho certeza que se você se dispor, Deus vai te capacitar. Que Deus te abençoe, que Deus te mostre, que Deus te capacite cada vez mais. E você que vai nos assistir, eu tenho certeza que Deus vai fazer uma transformação na sua vida. Precisamos também cumprir um propósito. Assim como Isaías, ele passou por um processo de santidade, purificação dos seus lábios, perdão dos seus pecados. Também nós precisamos, através do amor de Jesus, de entregar a nossa vida, de aprender a saber o que Jesus fez por mim, por você, e nos entregarmos. Aprendermos sobre a palavra dele que está na Bíblia e nos capacitarmos para isso, vamos cumprir o nosso chamado. Até porque somos escolhidos por Deus nessa geração para falar do amor dele. É em Cristo. Eu espero que você possa realmente refletir nesse versículo que está lá em João. É um bate-papo de Jesus com Pedro. Muito interessante. Mas se você for linkar com Isaías, você vai ver que você pode cumprir o seu propósito. Encarar seu chamado. Entender que você foi um escolhido e ser capacitado por Deus através de estudo, do ensino e propagar o Evangelho a muitos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Muito obrigado por esse momento.
Amém.